Salve a igreja da paz de Cristo, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia. Livro de João. Estou muito feliz mais uma vez por poder estar com a incumbência de estar trazendo uma palavra do Senhor. Que o Senhor falou comigo nesta tarde, Ele gerou uma palavra no meu coração. Amém, igreja? É sempre tenso, né, irmãos? Gracinha, ainda mais na presença do nosso pastor, né? Mas é honroso também, amém? Todos acharam? João 5. Eu sei que o tema da nossa campanha está em Êxodo, mas eu não quero me aprender e pegar lá no texto de Êxodo. Mas nós não vamos fugir do propósito, amém, irmãos? O propósito é falar de milagre, o propósito é falar que devemos estar preparados, amém? Amém. Todos acharam de amém? Essa é a palavra do nosso Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou seja, 5 entradas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Enquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este estado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, lhe coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é te lícito levar a cama? E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está sã, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Louvado e agradecido ao nome santo de nosso Deus. A igreja pode se assentar. Glória. Aleluia. Amém. Quando o pastor me pediu para estar trazendo uma palavra, seria na terça-feira passada, mas eu tive um compromisso de trabalho, e eu comecei a questionar, a perguntar ao Senhor que tipo de mensagem, que tipo de palavra Ele gostaria que eu trouxesse para a igreja. Eu comecei a buscar em Deus, ainda há algumas semanas, eu comecei a buscar a inspiração em Deus, a direção de Deus, mas o tema da campanha é Êxodo, o Senhor me levou para esse livro. Porque esse livro, nós estamos vendo que ele está se falando de um milagre. E quando fala-se de milagre, existe uma expectativa muito grande de nossa parte. Eu quero crer que todos os que estão aqui conhecem o milagre, já vivenciou um milagre.
Talvez você possa virar para mim e falar assim, eu não vivi um milagre, e eu vou falar para você, por que você então respira? Aleluia. Esse é um milagre que o Senhor te concedeu. Mas quando nós estamos falando de milagre, vai falar de uma campanha de milagre, as pessoas estão voltadas para outros tipos de coisas, né? Seja uma casa própria, seja um carro, seja uma cura de uma doença. E quando nós vamos observar que milagre, ele vai além daquelas coisas que nós imaginamos ou pensamos. Porque quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos perceber que olhando os nossos dia a dia, que milagre, ele não acontece todos os dias. Milagre, ele não acontece, todas as horas. Milagre não sai acontecendo constantemente. Talvez você vai me dizer assim, mas hoje eu vivenciei um milagre. Amém. Mas não é uma regra. A Bíblia mesmo vai dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele não faz milagre todos os dias. Quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas, nós vamos ler alguns versos, algumas passagens que vai nos falar de milagre, nós vamos ver que o Senhor, Ele tem lá as suas características. Ele tem lá os seus meios, de exercer a misericórdia sobre a vida dos seus. E com isso fazer com que Ele receba da parte de Deus e toma posse do seu milagre. Mas quando nós vamos olhar para o que deseja o meu e o seu coração, nós vamos ver e nós vamos bater de frente com uma campanha dessa e nós vamos dizer, esse era tudo que eu queria. Era isso que eu precisava, talvez para massagear o ego do seu coração, porque você anseia, você acha que você precisa de milagre. E você anseia por isso. Nós oramos por isso, nós esperamos que isso aconteça sobre as nossas vidas. Talvez você vai me dizer assim, não, eu tenho uma história de milagre. Quem aqui já viveu uma história de milagre, irmãos? Eu já vivi uma história de milagre, irmãos. Há um tempo atrás, a minha esposa engravidou. E eu estive aqui, eu não contei isso, mas eu quero estudar isso aqui na minha mensagem. Eu estive aqui nesse mesmo público e eu, com muita alegria, eu expressei aqui que o Senhor nos abençoou com um filho. Isso foi no domingo, irmãos. Eu soube no sábado, isso foi no domingo. E na segunda-feira nós fomos lá fazer aqueles exames, para ver se está tudo legal e tal. E foi eu, minha esposa, minha cunhada e meu marido, porque as duas engravidaram juntos. E quando chegamos lá, a minha cunhada foi primeiro, estava tudo bem, mas quando a Tatiane foi, mandaram me chamar. Então algo já não estava muito bem, e quando eu entrei, tivemos uma notícia que nos surpreendeu. E foi dito para nós que ela tinha engravidado, mas que ela gerou-se dentro do lado dela um tumor. E esse tumor, ele comia o feto, não deixava o feto desenvolver. E nós ficamos muito apreensivos, cabisbaixos, porque tínhamos dado testemunho daquilo que Deus tinha feito na nossa vida. E a Tatiane ficou por algum tempo, irmãos, no hospital. Não sei se todos aqui sabem, mas aqueles que são mais próximos soube disso. É verdade. Tatiane ficou por volta de 2 a 3 anos fazendo quimioterapia. Nós íamos, primeiro era todas as semanas, lá para São João de Meriti, no Hospital da Mulher lá. E depois, com o tempo, depois de um ano, passou-se para 3 meses, para 6 meses, de 6 em 6, depois de 3 em 3. Até nós ficarmos anualmente. E foi nos falado que aquele problema que ela teve era um problema que de 2.000 mulheres, uma poderia ter esse problema. Era algo assim muito inédito. Então, os cuidados eram muito rigorosos. E ela tomava umas medicações e a doutora que cuidou dela lá, falou que seria muito improvável que ela pudesse engravidar novamente. E um dia, minha irmã me ligou, a missionária Luciana, já tinha se passado algum tempo, nós já estávamos, vou dizer talvez igual ao nosso pastor, nós já estávamos em Otavara,
E um dia minha irmã me ligou e falou assim: Luciano, o Senhor me deu um sonho, e eu quero te contar esse sonho. Eu falei: então fala. Porque eu cria muito daquilo que minha irmã falava. Porque um dia eu vim aqui e eu falei para o pastor assim: pastor, eu vou comprando uma casa, eu vou se mudar daqui, não sei se o pastor... Tá bom. Aí fui na terça-feira lá. Quando cheguei lá, a mulher falou para mim assim: ó, não tem mais jeito, a casa foi vendida por outra pessoa. Então nós voltamos e eu tinha falado para a Tatiana assim: ó, não foi uma praga, tá, irmãos? Mas minha sogra falou assim para mim: ó, você não tem nada para oferecer minha filha. E você vai trazer minha filha para dentro desse beco? Um beco onde eu morei durante muitos anos. E eu falei assim para ela: ué, é o que eu posso fazer, né? Você vai trazer minha filha para cá? E aquilo me machucou muito. Foi num dia em que o pastor estava falando assim: Luciano, isso tem que acabar hoje. Vai lá e fala com a Ana sobre a Tatiana. Nós estávamos orando, né? E ele ia dar aula aqui para os novos convertidos, e eu estava lá, aquele negócio de namoro, eu estava lá no colégio Leopoldina para buscar a Tatiana. E ele falou assim: sai daí, vai lá na igreja, abre a porta, recebe os novos convertidos e me espera. Não vi, mas ele falou: vai lá e resolve essa situação. E eu saí daqui, recebi os novos convertidos, eles se sentaram, e eu fui direto para a casa da Ana. Cheguei lá e falei com ela: vai para lá que eu vou pensar contigo. Foi quando ela trouxe essa palavra para o meu coração. E eu falei assim para a Tatiana: amor, depois que nós casamos, Deus abriu algumas portas, nós casamos e fomos morar naquele beco, tá? Acredito. E eu falei para minha esposa assim: ó, vamos ficar aqui no máximo 2 anos. Ela falou assim: pelas dívidas que nós temos, Luciano, vamos ficar aqui no máximo 10 anos. Para a honra e glória do nosso Senhor, né? Eu fui movendo as águas, né? Fazendo a minha parte, o Senhor nos honrou, e nós ficamos morando naquele lugar somente 1 ano e 7 meses. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu minha casa. Então, a minha irmã, tudo que ela falava, as coisas se cumpriam. E ela falou assim para mim: ó, Deus me manda te mostrar, manda te dizer que você vai andar em uma rua que não é asfaltada, de mão dada com o seu filho. Mas tinha sido gerado uma palavra, tinha sido liberada uma palavra para nós que provavelmente ela não teria mais filho. E ela profetizou sobre a vida da minha esposa, e ela falou assim: não, o Senhor disse que vai te dar um filho. Aleluia! Se passaram alguns anos, irmãos, Glória! o Senhor nos abençoou o João. Então o João, ele é um milagre na nossa vida. É aquilo que o Senhor faz. E um dia, alguns anos, minha irmã já morando aqui, um dia fazendo unha na casa da minha esposa, e falaram assim: vai lá na padaria comprar um pão. Eu peguei a mão do meu filho, fui subir na rua de montar aí, ela só no portão, correu e falou: Luciano, quando eu olhei para trás, a profecia se cumpriu. Amém! Então a promessa milagre, é aquilo que nós queremos viver, e é aquilo que nós massageia o nosso ego, o nosso coração. Mas o texto vai dizer, irmãos, que Jesus, em um período de festa, ele chega a Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que, o texto vai dizer que agora quando ele entra nessa porta, numa dessas portas, a cidade tinha 12 portas, e ele entra por uma dessas e ali está, ele se depara com esse tanque, e vai dizer que ele havia uma grande multidão. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando Jesus avista aquele paralítico, com certeza ele lembrou daquele homem, pastor. Porque o texto de Lucas, capítulo 2, vai dizer que Jesus já tinha ido em Jerusalém. Lembra de quando Jesus estava sentado com os estudiosos, que Jesus estava dando uma palestra? Eu quero crer que Jesus, ali o texto vai dizer que Jesus tinha 12 anos. Qual é a criança, o adolescente de 12 anos, irmãos, que fica parado num lugar? Vocês que têm pais aí dessa idade. Então quero crer eu que Jesus ele andou por aquela cidade, eu quero crer eu que ele se deparou com aquele homem, porque não era normal, irmão, um homem naquela época, ele não tinha, quem lembra aqui do irmão Antônio ali da Vasco? Estou marquinhando. O irmão Antônio que tinha aquela cadeirinha de roda dele, que ele andava o dia todinho, irmão. Sobe rua, desce rua. Naquela época não tinha essas coisas, naquela época a pessoa tinha que ser carregada. Então eu quero crer eu que Jesus, ele conhecia aquele homem daquela época. E Jesus sabia que ele tinha aquela dificuldade por muitos e muitos anos. Meu Deus, é
Jesus poderia ter noção do que aquele homem passava por muitos e muitos anos, porque quero crer eu que o Senhor Jesus ele já conhecia a história daquele homem. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus pega no verso 6 e faz uma pergunta para esse homem: queres ficar santo? E eu estava lendo esse texto e fiquei assim, por que Jesus, né, depois que o Senhor me trouxe essa revelação de que talvez Jesus conhecia ele, eu falei assim, por que Jesus perguntou isso a esse homem? Jesus sabia que ele era um paralítico. Jesus sabia que ele tinha dificuldade, aquele homem não tinha um trabalho, aquele homem vivia talvez de esmola, talvez de misericórdia de algumas pessoas para comer. Aquele homem ele precisava, e o texto vai dizer que ele era carregado. Aquele homem não tinha o prazer, ou já coisa de ler, ele tinha o templo, porque ele era um paralítico. Então quero crer eu, quando eu vi esse texto, essa pergunta, eu já li esse texto algumas vezes, e isso veio me perturbar. Por que Jesus fez essa pergunta a esse homem como se já era claro que ele precisava, Rafael? Sabe por que o Senhor trouxe uma revelação no meu coração? Porque muitas das vezes nós somos pessoas, e eu já falei isso aqui, somos pessoas que nos adaptamos. Então talvez o Senhor Jesus pensava assim, ele já está nessa condição há 38 anos. Então talvez ele já está acostumado com o Rafael. Já viu aquele tipo de pessoa que o Senhor tem o desejo de mudar a vida dela? Meu Deus! Aí ela anseia, mas a Bíblia vai dizer que quando o Senhor pergunta ele não responde que sim. Olha o que ele vai dizer, ó. O enfermo respondeu: não tem homem algum que quando as águas são agitadas ele coloque. O Senhor perguntou a ele isso? O Senhor não fez essa pergunta aí, só perguntou isso. Quer explicação? Então o Senhor ele conhece o meu coração e o seu coração. E muitas das vezes nós estamos acostumados com a nossa vida, né? O nosso comodismo. E o Senhor ele não faz nada daquilo que a gente não quer, irmãos. Talvez existem pessoas que elas estão tão acomodadas, elas estão tão situadas naquela situação dela, que quando o Senhor ele faz o milagre para mudar, de repente ela vai para ele e vai lá e faça. Já viu aquele tipo de pessoa que anseia estar com uma porta de emprego? Né? Senhor, abre essa porta de emprego. E qual é esse emprego? Eu quero trabalhar no banco. Eu acho tão bonito aqueles caras, aquelas meninas sentadas, toda arrumada, mas ele anda de qualquer maneira na rua. Ele não estuda, ela não estuda, não sabe se arrumar e pensa em entrar num trabalho onde vai ter que mudar sobre o computador. Eu quero ser um advogado, mas ele não estuda para isso. O linguajar dele é um linguajar de comunidade, é um linguajar que tem palavrão, só sai palavrão. Então muitas das vezes nós estamos, irmãos, acomodados na nossa situação. Muitas das vezes, né, nós estamos, aquilo foi adaptado a gente. Aí o pastor fala assim, vamos fazer uma campanha para que abra porta de emprego. Não, pastor, não faz não, pelo amor de Deus. Vai ter que mudar minha rotina. Vou ter que acordar 4 horas da manhã. Vou ter que pegar trem lotado. Igual eu, estou ficando assim no trem. E a pessoa não quer porque já está acomodado. Ele se adaptou àquela situação. E talvez o Senhor Jesus estava falando assim para ele, você quer de fato? Ele com todo jeito, não com todas as palavras assim, sim Senhor, eu quero. Mas ele deu a entender que sim, Rafael, ele deu a entender que ele queria se curar. Ele deu a entender com as palavras dele que ele queria receber do milagre da parte de Deus. E o texto, irmão, vai dizer que o Senhor fala para ele assim, levanta-te e toma a sua cama. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí? Quando você tem convicção daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, quando você tem convicção daquilo que você quer e você se enquadra para que aquilo se cumpra, para que aquilo se aconteça sobre a sua vida, o Senhor vai realizar isso. Estamos muito afim de que o milagre aconteça na nossa vida. O tema da campanha. Não nos preparamos para receber. E o Senhor começa, né, a gerar em nossos corações o desejo de que? Não, eu quero
entrar com providência, mas ele está acostumado. Meu Deus. Se adaptou àquela situação. É capaz de chegar um dia que eles não brigou, Rafael. Quando chegar outro dia, eles vão falar assim: ei, amor, onde nós não brigamos? É verdade. Porque está adaptado. É capaz de o Senhor querer mudar uma situação em que o Senhor não quer que você esteja. E que para você é muito difícil, irmão. Mas para ele não. Porque quando nós vamos olhar Jesus, o desejo dele para nós, e quando nós vamos olhar as histórias de milagre, irmãos, Jesus, ele era o cara na questão de problemas de saúde. Jesus não foi uma pessoa que estudou medicina para curar uma pessoa, prefeito Rafael. Mas ele foi uma pessoa que estava capacitada para isso, porque ele morreu para ter autonomia e autoridade para poder te curar. Porque muitas das vezes você vai pensar: eu estou com uma dor no estômago, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com um tumor, eu estou com, sei lá, meu fígado está ruim. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor foi levado à crucificação, ele morreu. Mas ele morreu literalmente, irmão, num período de 3 dias. Então, pensa comigo uma pessoa morta. 3 dias. O cérebro dela está funcionando, o coração dela está batendo, um rim está funcionando, o fígado está funcionando, mas ele ressuscitou, a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que ele ressuscitou. Se ele pode fazer o coração dele bater novamente, ele não pode fazer o seu? Se ele pode fazer o sangue dele circular novamente, ele não pode trocar o seu? Se ele pode fazer o fígado, o rim, tudo que tinha que funcionar para que ele andasse, para que ele falasse, ele não pode fazer comigo e contigo, irmão? Ele é mestre, principalmente na área da medicina. A Bíblia vai dizer que agora o Senhor sai diante daquele homem. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai para onde? Vai para o templo. Porque existia uma festa. Geralmente era a época de festa que o Senhor realizava um milagre. E a Bíblia vai dizer que agora o Senhor está lá no templo. E quem o Senhor encontra lá naquele templo, Rafael? O cara. Aquele que foi curado. E o Senhor vai dizer para ele, vai encontrar com ele, e olha o que o Senhor vai dizer para ele no verso 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são. Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior ainda. Amém? Então o texto está dizendo que Jesus fez um milagre. Amém, irmãos? Amém. Mas esse milagre de Jesus aqui está me dizendo, sabe o que, Rafael? Que esse milagre aqui tem, como é que eu vou dizer? Tem hora marcada para terminar? Não. Esse milagre aqui tem validade. Como assim esse milagre tem validade? Olha o que o Senhor fala para ele. Esse que já está são. Não peques mais, para que não te suceda coisa. Então eu vejo que Jesus, o nosso Senhor, ele até opera milagres sobre nossas vidas. Aí me veio uma coisa à mente, meu pastor, que a gente quer, nós que somos crentes, irmão, nós temos que prestar atenção, como o pastor está falando aqui depois. No mover que está acontecendo dentro do culto, ou em algum vídeo, algum congresso que você já participou. Mas principalmente, irmãos, na nossa igreja. Quem aqui, irmão, não fala não, tá? Para não dar ruim. Mas quem aqui já não viu um pastor levantando a mão e falar assim: vem cá receber cura? Aí a pessoa vê aqui, ó, o pastor ministrou sobre ele e foi embora. Passou 3 semanas depois, aí está lá em Emanuel. Aí foi o pastor Rafa pegar e falou assim: nem quem quer ministrar cura? Aí está a pessoa de novo. Então eu entendo por essa palavra que o milagre de Deus na nossa vida, ele tem validade.
nos comportamos como pessoas que de fato quer receber o milagre. Como assim? Porque nós recebemos no nosso coração, nós entramos no dentro das portas da igreja e até pedimos assim: Senhor, faça um milagre na minha vida. E quando saímos dali para fora, parece que aquelas nossas palavras, elas saíram pela janela, e elas já não fazem mais, não surgem mais efeito nenhum sobre a nossa vida, porque esqueceram daquilo que pedimos aqui dentro. E o Senhor até liberou um milagre sobre a sua vida, liberou a palavra para você, chegou ali fora, você jogou fora. Existem pessoas que estão cansadas, exaustas, e vem batendo de campanha, vem buscando em outras questões, e o Senhor sempre disposto a lhe abençoar. Porque a Bíblia vai dizer que existem algumas disciplinas que o Senhor nos traz quando nós lemos a Bíblia. O Senhor vai dizer assim, ó: bater, quem bate, sabe? Busca-me, me achareis. E existem muitas pessoas que estão batendo. O que significa isso? Ei, eu quero meu milagre. Estou batendo, ei, eu quero meu milagre. Aleluia. Aí o Senhor olha e diz assim: ela até está batendo, ele até está batendo, mas eles não estão aptos a atravessar a porta. Tem isso. Existem pessoas que até querem. Existem pessoas que. Existe é uma frase dos pais, né? Eu não vivi isso com o João, mas eu já vivi isso com meus pais. Quando a gente apronta, aí o que os pais falam? Olha, quem busca acha, né? Assim, eu disse. Quem procura acha, isso. A ordenança do Senhor, ela não mudou. Quem busca, vai achar. Quando vamos olhar para o Antigo Testamento, vamos ver o profeta dizer: buscar-me-ei de todo o vosso coração. Buscar-me e me achareis. Quando buscar-me de todo o vosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Existe um conflito entre mim e Deus, entre mim e o milagre, que por muitas das vezes ele não chega até mim, porque eu ainda não cheguei nesse nível. Estamos na terceira semana. Será que talvez algum de vocês já está preparado para receber o seu milagre? Talvez você vai me dizer: já que o Senhor é recebido na primeira semana. Amém? E como é que está a sua vida diante desse milagre? Você manteve esse milagre? Porque existem coisas, irmãos, que vêm na nossa vida. Quem já passou aqui ter um momento prazeroso na presença do Senhor? Viver coisas incríveis na presença do Senhor. E daqui a pouco o pastor daqui está me dando uma injeção de ânimo. Daqui a pouco nós temos que entrar dentro de uma outra campanha e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, receber o milagre é uma coisa. Agora, fazer a manutenção dele. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que, quando esse paralítico ele recebe um milagre da parte de Deus, pastor Marcos, a Bíblia vai dizer que o Senhor fala assim para ele assim: ó, toma sua cama, vai para casa e anda. Mas a gente vai ver o texto para ver que ele fez o quê? Angélica, ele foi para o templo. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ser grata àquilo que o Senhor entrega sobre os seus irmãos. É verdade. O meu filho, ele está num momento que às vezes eu chego com alguma coisa em casa, aí eu vou dar ele, aí eu falo: fecha os olhos. Eu já entro no quintal. Quem é íntimo dele sabe como é que é. Eu falo: João, fecha os olhos. Rapaz, está entrando, aí eu entro com alguma coisa. Amendoim, sei lá. Fecha os olhos. Dá dor ali. Fecha os olhos, ele fica com os olhos fechados.
Aí agora, como já está muito costumeiro, eu falo, senta aí, abre as mãos. Ele senta, abre as mãos, eu boto 2 cadelas de Danone assim na mão dele. Aí, muitas das vezes nós agimos assim, irmãos, parece uma coisa infantil, mas é. O Senhor entrega uma bênção, o Senhor nos abençoa, o Senhor realiza um milagre sobre a nossa vida. E nós muitas das vezes somos ingratos. Já viu aquele tipo de pessoa que você é aniversário dela, você dá um presente e ela vai assim? Mistério, hein? Mas quando eu leio esse texto, irmãos, e eu vejo a atitude desse paralítico, uma pessoa, pastor, que não andava há 38 anos, uma pessoa, irmãos, que era carregada, que assim que recebeu o seu milagre, ela poderia ir, sei lá, comer, se fartar, ela poderia ficar tirando onda que agora ela andava. A primeira coisa que ela fez foi correr para o templo, porque sabia que Jesus estava lá e ela queria honrar o nome de Deus. Aleluia. Ele não podia tomar tempo, irmãos. Porque ele tinha que ser carregado, irmãos. E imagine você agora numa festa. O Espírito de Deus. A gente faz uma festa aqui agora e bota lá no verão, olha a portaria lá. Ó, vai entrar 100 pessoas somente. Aí tá, todo mundo se arruma e vem aí. Imagine depois aquele homem com a dificuldade querendo entrar numa festa gratuita, todo mundo quer estar, e ele não pode porque ele é paralítico. Mas a Bíblia agora vai dizer que ele pôde, e a primeira oportunidade que ele teve, ele entrou para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu que quando o Senhor falou para ele assim, ó, vá e não peques mais, para que algo maior te suceda. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando nós estamos em uma determinada situação de nossa vida, quando nós estamos passando em um período muito difícil, seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele profissional, eu não sei, seja ele espiritual, eu não sei qual é o tipo de milagre que você quer que o Senhor realize sobre sua vida. Mas quando nós estamos nesse momento, irmãos, o que nós ansiamos, o que nós mais queremos é que venha o refrigério do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, faça esse milagre acontecer de uma maneira. Senhor, faça com que isso aconteça para que de fato eu veja que o Senhor atuou sobre a minha vida. Meu Pai, glória a Deus. E eu gostaria que o Senhor talvez fizesse com você o que o Senhor fez comigo nesta tarde. Deus, tu está falando. Eu cheguei no momento em que eu estava buscando e eu falei, Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer, que tipo de milagre o Senhor ainda quer realizar através da minha vida. E o Senhor pediu para mim olhar para a minha trajetória. Aleluia. Talvez é difícil, irmãos, nós olharmos para trás. Porque, de fato, quando nós olhamos no início da nossa caminhada e nós vemos todo o nosso trajetório, toda a nossa trajetória, e quando nós chegamos na posição em que o Senhor nos colocou hoje, nós vamos ver que grande coisa fez o Senhor no coração. Você pode dar glória a Deus. Talvez você está aí, mas está falando de que poderia acontecer um milagre na minha vida. Não estou falando que poderia, estou falando que vai acontecer. Você crê nisso? Vai acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que curou o paralítico, aquele que realizou o milagre na vida do paralítico, ele pode realizar a sua vida. Ele pode. Eu não vou lembrar o nome do homem, do médico. Talvez o pastor Henrique, estudioso, vai saber. Mas existiu um médico, irmãos, 400 anos, aproximadamente 460 anos antes de Cristo.
eu estava buscando informações e ele disse assim, que a cura de um enfermo, ela só depende dele. Mas como assim? Ele vai dizer que a cura do enfermo, ele chegou numa tese dessa, que a cura para uma enfermidade estava sobre o próprio enfermo. Ele tinha a capacidade dele de se curar. E quando nós vamos ver o espelho de Jesus, ele não mudou nada. Ele simplesmente espiritualizou a coisa. Você pode dar glória a Deus? Porque, irmãos, o que vai fazer você, o Senhor pode até, irmãos, liberar um milagre sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas o que de fato vai fazer com que esse milagre ele se realize na minha e na sua vida é a fé que eu e você vamos exercitar através dessa ação de Jesus. Estamos crendo muito pouco naquilo que o Senhor pode fazer através da minha e da sua vida. Estamos crendo muito pouco no poder do Senhor sobre a minha e a sua vida. E por muitas das vezes até desacreditamos do que Ele é capaz. Quem aqui já não conheceu uma pessoa que quis tirar a sua própria vida? Ou já soube de uma história parecida? Quem aqui que já falou assim, eu não aguento mais, eu vou desistir? Quem aqui já não vivenciou um drama de dizer assim, eu não vou mais, porque eu não quero, eu não acredito que essa palavra se cumpra sobre a minha vida? Mas o Senhor hoje, Ele veio me trazer aqui, irmãos, para dizer que Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que soprou fôlego de vida sobre as suas vidas. Ele é aquele que a Bíblia vai dizer que você foi criado para adorar Ele. Ele é aquele que diz que sem Ele nada pode ser, nada pode se fazer, porque Ele é e Ele pode. Quem é que quer receber milagre, Senhor? Quem é que quer receber milagre da parte de Deus? Quem é que está pronto para receber o milagre da parte de Deus? Aleluia! A Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje. E Ele sempre será. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Não, eu acho que você não entendeu quem o Senhor Ele é na sua vida. Você pode glorificar a Deus? Ei, irmãos! Ele está aí, irmãos! Ele está disposto a fazer você a romper com essa situação que você se encontra. Ele se coloca na brecha para te ajudar. Ele coloca na brecha para te levantar. Ele coloca na brecha para te curar. Mas você tem que fazer a sua parte. Aleluia! Não adianta a vontade de Deus sobre a minha vida se eu não permitir viver. Porque, irmãos, Ele é aquele que tem o desejo de nos curar, nos abençoar. Ele é aquele que se importa comigo e contigo. Ele é aquele que, quando as pessoas não dão credibilidade, ele acredita. Mas talvez você está numa fase que você diz assim, ó, na minha vida não pode acontecer nada. Porque para muitas pessoas, pastor Robson, o milagre ele não pode mais acontecer. Para algumas pessoas não tem mais jeito.
tiver a quem correr, o milagre não vai acontecer na sua vida. Enquanto você tiver o segundo plano, o milagre não vai se realizar na sua vida. Enquanto você tiver o recurso financeiro, o milagre não vai acontecer na sua vida. Enquanto você puder ser curado por algum medicamento, o milagre não vai acontecer na sua vida. Mas quando o médico diz, não tem mais cura, ele diz, é para mim. Quando o médico diz, não vai passar desse dia, ele diz, é para mim. Quando o advogado diz, a causa está perdida, ele diz, é para mim, é para mim, é para mim. Aleluia! Graças-me, calaço-me, Veio uma noite. irmãos. Eu vou tirar 30 segundos para você glorificar esse Deus. Eu vou tirar 30 segundos para você glorificar Ele. Exalta Ele. Exalta Ele. Aleluia. Quando você achar que não dá mais, Ele entra. Quando você achar que não consegue mais, Deus diz, você pode. Quando as pessoas perderam a esperança, Ele está esperançoso por você. Quando acabar todos os recursos, Ele entra com isso. Sabe por quê, irmãos? O milagre, ele só pode acontecer, só pode ser realizado na vida e na segunda. Quando todas as possibilidades humanas terminam. Aí ele entra e ele faz o papel do Deus. Ele é o Criador. Ele sabe todas as maneiras, todas as histórias. Mas enquanto você estiver pelo jeitinho, você vai continuar no lugar que você está. Mas enquanto você estiver vibrando, você vai continuar da forma que você está. Enquanto você achar que você pode fazer nas forças dos teus próprios braços, você vai continuar como você está. Mas quando você entender que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não vai lugar algum. Quando você parar de acreditar todas as forças na ciência e na medicina, quando você parar de acreditar nos seus recursos financeiros, quando você parar de acreditar que você pode em cima da hora vir deixar uma palavra, quando você achar que você pode dar jeitinho, e como pastor, sabe de gênero, não é por aí. Quando você entender que é quando você não pode mais, que o milagre pode acontecer na sua vida. Quando você entender que você não pode mais, você estará preparado. Quando você entender que não é nas forças dos teus braços, você vai estar preparado para receber o milagre. Salve de pé. Eu quero orar para essa hora. A permissão do nosso pastor. Eu estava imaginando
Se fosse nos dias de hoje, ainda mais agora com esse governo que está tendo aqui, ele ia logo buscar uma lista de nomes pela prova, ela vai lá no salão. Ele ia querer correr para dar o cheiro para participar da parada. Se fosse nos dias de hoje, pastor, eu quero crer que aquele homem, ele ia sair agradecendo a cada pessoa que um dia o transportou. Ele ia bater de porta em porta e dizer: obrigado, obrigado por aquela vez, obrigado por você ter me carregado. E se ele fosse bem que nós estávamos hoje, ele ia começar a baixar a frente do mar. Ele ia começar a pular, saltitar, glorificar o nome do Senhor. Porque uma palavra se libera sobre a vida dele. Qual situação? Sabe o que o Senhor estava falando para ele, cara? Porque o milagre o Senhor já sabia que ele precisava. O Senhor já sabia que ele precisava de uma cura. Mas sabe o que o Senhor estava perguntando para ele, meu irmão? Você está preparado? 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 Ei, se você está preparada, levante a sua mão, o mais alto que você puder, e glorifique o nome do nosso Senhor. Senhor, eu quero entregar a palavra em tuas mãos, a vida dos meus irmãos. Senhor, nós estamos na terceira semana dessa campanha. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor está no nós entendemos, Deus, que o Senhor nos diz: se bater, me acharás. Se procurar, aí estarás. Se me buscar, eu saio de ti. Senhor, eu quero entregar a vida de cada irmão com propósito. Acompanha, Senhor, prepara-se para o milagre. Sabemos que o Senhor realiza milagre todos os dias. Mas assim como aquele céu, assim como aquele nosso Deus, esperando pelo momento de ser curado. Grande foi o resultado daquele Deus. Por grandes coisas ele passou, por terríveis coisas ele vivenciou, Deus. Eu quero crer, Deus. Eu quero crer, Senhor Jesus, que o Senhor com os seus mãos e os viu a condição daquele homem, Senhor, com sua família, o Senhor acompanhou a vida dele, Senhor, assim como o Senhor nos acompanhou. Se levou, Senhor, alguns anos, se passaram alguns momentos, assim como tem sido o nosso sobre nossas vidas, até chegar o momento em que o Senhor nos pergunta: está preparado? Senhor, está assim. Senhor, eu sei que nós estamos
Jesus tenha conhecido esse paralítico. Porque se ele estava há 38 anos naquela condição e Jesus tinha lá seus 30 e algumas coisas, como o homem de Deus disse, Jesus provavelmente tinha conhecido esse camarada. Mas quando Jesus conheceu aquele camarada, provavelmente ainda não havia chegado o tempo de Jesus se manifestar. Até porque ele tinha que estar diante de João Batista, ele tinha que passar pelas águas, o pai tinha que testificar que ele era o filho. Ou seja, ainda não havia chegado o momento da palavra se materializar. Na Arábia, Corebarácia, Nuri Corebarácia. Mas aí chegou o momento. Porque, como o pregador disse, a gente tende a se acomodar na vida que a gente leva. E de repente, era um misto, né? Eu quero, mas será que eu ainda quero? Será que ainda vai acontecer? Porque numa festa demasiadamente cobiçada, e essa festa é para 100 pessoas, os 100 primeiros ocuparam aquele ambiente. E o paralítico, ele sempre depende de alguém, então ele nunca chegava na hora. Na Arábia, eu estou reproduzindo o pregador, não é papagaio. Então tudo na vida dele chegava depois. Mas diga comigo, a palavra iria se materializar. Tem hora, tem dia para a palavra se materializar. Tem dia, tem hora para a palavra se materializar. E o Senhor pergunta para aquele paralítico: queres ficar são? Passou tanto tempo, né? Estamos aqui confabulando. Passou tanto tempo, né? Desde aquela data que eu te vi. Ele disse: eu já poderia até ter vivenciado esse milagre, mas o Senhor não entra nessa questão. Como esse ano muito bem disse, é mais ou menos assim, Rafael. Senhor, já era para ter acontecido. Aí o Senhor, para não chamar ele de desligado, ignora aquela fala dele. Que nem eu e você, quando estamos em crise existencial. Senhor, já era para ter acontecido. Senhor, a porta já era para ter sido aberta. Senhor, o milagre já era para ter chegado naquela famosa crise existencial. Mas a palavra se materializa na hora certa. E a hora certa era aquele momento. E a hora certa é hoje. Você pode se expressar nessa noite. Você pode se expressar nessa noite. Nós vamos saber toma Deus aqui. O pregador orou. Aleluia, mas oração nunca resta. Você pode levantar a mão.
E ele contou seu testemunho, aleluia, de vida, aleluia, a experiência da sua esposa, seu filho, a profecia. E o seu testemunho só veio enriquecer essa mensagem. E no momento que ele estava pregando, eu estava lembrando da cena na Arábia. Às vezes a gente vive algumas frustrações. Eu lembro que quando a Tatiane ficou grávida da primeira vez e teve aquela situação toda de enfermidade, eu lembro que o Luciano chegou aqui nessa lateral direita, não sei se ele vai lembrar, aleluia, muito alegre, e ele falou: pastor, eu quero falar com o senhor. E antes que qualquer pessoa saiba, eu quero honrar a sua vida. E ele me compartilhou, aleluia, que a Tatiana estava grávida. Era uma alegria, era uma euforia. E depois ele passou por todo aquele processo, né? Às vezes, a frustração, ela faz parte. E a frustração não é para acabar com você. É para fazer você entender. Você precisa continuar tentando. Você precisa continuar tentando. Não era para a palavra ter se materializado naquele momento. Eu estava lembrando que uma vez eu acordei com essa frase dentro do meu coração: a palavra precisa se materializar. E eu sentei ali no computador e eu comecei a escrever um estudo para a célula. A palavra precisa se materializar. Mas depois a fonte secou e eu não consegui ter inspiração para continuar escrevendo. E eu salvei a parte que eu tinha escrito. E eu pensei comigo: em algum momento eu volto a escrever se Deus me der inspiração. Ou então não era uma inspiração do céu, era o fruto, aleluia, da minha imaginação, e a gente vai deixar isso para aí. E o Senhor me fez lembrar disso que eu havia começado a escrever há um tempo atrás. E a gente vai orar, porque o tempo é agora, eu acredito nisso. A palavra vai se materializar. Levante a sua mão bem alto e diga comigo: a palavra está se materializando. Desculpa, eu falei errado, mas vocês falaram certo. Diga comigo: a palavra está se materializando. Com a sua mão direita erguida, eu vou orar e a gente vai encerrar com essa canção. Levante a tua mão direita, diga comigo: Senhor, eu tomei posse dessa palavra. A minha vida faz parte de um projeto. E o que tu disse que iria me dar, que iria fazer através da minha vida, não é somente para me abençoar, é para que eu abençoe outros. Na autoridade que é no nome de Jesus. Assim como aquele homem, depois de ter sido curado, ele andou na direção da igreja,
chamado câncer.